Isabel Vaz e Rui Moreira de Carvalho são convidados deste Closing Bell. Muito boa noite aos dois, obrigado por estarem aqui. Rui, começo por si e por esta preocupação da Troika, que hoje estamos aqui a olhar para esta questão da insolvência das famílias, mas tem-se notado ao longo das últimas semanas que a Troika parece estar preocupada com vários setores da economia portuguesa. Há aqui uma atitude diferente da Troika, mais preocupada com esta questão do crescimento. Boa noite. Eu penso que o que está a acontecer em termos de índice de desemprego era previsto. Aliás, os indicadores sugerem que até ao final do ano ela vai tender a subir. Portanto, não há nenhuma novidade. Quanto à questão do rendimento disponível, ele tende a descer. Digamos, se houve uma diminuição do rendimento nominal e aumento dos impostos diretos e indiretos, portanto, o rendimento disponível é menor. Finalmente, nós temos algo que tolhe a mobilidade das pessoas e também dos rendimentos, que é o crédito de habitação. Culturalmente, o povo português tende a entender a casa como algo necessário. Logo, muitos ainda estão a estudar, vêm para Lisboa estar para a faculdade, comparam a casa. E acabam por ficar presos dessa situação. E é o que está a acontecer. Mas seria uma maneira de conseguirmos combater estes números de 13,6% de desemprego com mais mobilidade. Seria mais fácil? Era mais fácil. Digamos, a mobilidade é um indicador que as pessoas tendem a ir para onde há mais facilidade de emprego e de rendibilidade. Não só de emprego, porque também pode haver um emprego a pagar o que nós consideramos ser insuficiente para a sobrevivência. É também aquilo que nós podemos criar mais valor e nos podemos realizar em termos sociais, nomeadamente no interior. Há muitas famílias que estão-se a deslocalizar para o interior porque lá conseguem ter qualidade de vida superior àquela que hoje têm na chamada cidade. Simplesmente elas têm um lastro que é a casa. Culturalmente não querem fechar a casa porque não conseguem nem arrendar nem vender. Portanto, é um aspecto que não é fácil de solucionar. E a Troika disso está avisada. Portanto, nós não podemos olhar para a Troika como eles sendo os maus da fita, que vieram cá prejudicar Portugal. Não, eles vieram cá emprestar dinheiro aos portugueses, a Portugal e aos portugueses, porque o Estado faz parte do problema, mas os portugueses também fazem. E o que estamos a falar é a dívida das famílias. Mas, de qualquer maneira, ao longo, desde que foi assinado o memorando de entendimento, Isabel, muito se falou na necessidade de cumprir à risca aquilo que estava estabelecido. Acaba por ser um sinal positivo sentirmos que há flexibilidade da Troika para ajustar algumas das medidas que estão previstas nesse memorando. Sim, pelo menos ver que há uma sensibilidade para se perceber a situação de facto de extrema pobreza que já se encontra uma grande parte da população portuguesa, não é? Portanto, isso nesse aspecto parece-me que é um bom sinal. De qualquer maneira, eu penso que neste momento gera-se em toda a Europa expectativas, não é? E os mercados continuam de facto a dominar a agenda. A Grécia, vamos ver o que é que E esta preocupação da Troika dar, com Portugal acaba por emanar também um pouco daquilo que parece ser um virar de agulha da própria Europa. Nesta cimeira já se quis falar mais do crescimento. Sim, exatamente. Quer dizer, e no fundo há aqui um tema de facto não se ficar... Quer dizer, eles fazem programas de estabilidade e crescimento. Evidentemente a Grécia é um falhanço total. A Irlanda, vamos ver. Portugal, quer dizer, ou seja, também pode pôr em causa um bocadinho a receita, não é? Agora, eu penso que neste momento, de qualquer forma, e penso que o Primeiro-Ministro tem sido bastante claro nesse aspecto, há aqui um tema todo de gestão de expectativas e, de facto, se Portugal ser ou não capaz de cumprir. Aliás, eu relembro, nós hoje tivemos uma boa performance em termos de mercados, porque, de facto, pela primeira vez conseguiu-se emitir dívida a uma taxa surpreendentemente mais baixa, mas a verdade, todos os dias os mercados estão muito voláteis e, portanto, todos os dias está a gerir de facto aquilo que os países são capazes de fazer, e o nosso risco, neste momento, do ponto de vista dos mercados, são riscos de default de 60% a 70%, portanto é bom que nós não nos esqueçamos disso, não é? Mas Portugal até pode beneficiar aqui do facto da Europa querer dizer constantemente que a Grécia é um caso isolado e que não se vai repetir. Pode haver aqui um apoio especial para Portugal, para evitar que haja quer dizer, não se percebe bem, quer dizer, eu cada vez que vejo estas cimeiras europeias é sempre a montanha por um rato, não é? Portanto, não se sabe muito bem o que é que muito em concreto, o que é que sai dali. Eu acho que a Grécia é um pau dos bicos, quer dizer,
porque efetivamente deixa os investidores muito nervosos desta negociação com os privados do default da Grécia, que objetivamente está lá, e no fundo, por um lado, viram para cima de nós se nós vamos também realmente entrar pelo mesmo caminho. E ainda por cima Portugal, eu acho que nos últimos tempos, a verdade é que já passaram 9 meses e ainda não se viram reformas estruturais a aparecer e começa a haver cada vez mais grande contestação social, não é? Porque, repare, está tudo a aumentar ao mesmo tempo, não é? Portanto, aumentam os transportes, aumenta a eletricidade, aumenta a água, aumenta a luz, quer dizer, tudo está a aumentar, ou seja, no fundo as receitas diminuíram e as despesas não todas a aumentar. E quando vemos estes números de insolvência das famílias a aumentar, também só podemos esperar mais contestação. Exatamente, e portanto nós estamos perigosamente, na minha opinião, a dar uns passinhos muito parecidos, no fundo, com o que foi o princípio também do programa da Troika na Grécia, não é? E portanto eu acho que de facto nós temos de continuar a ter a pestana aberta, não é? Porque a situação de default é 100 mil vezes pior do que aquilo em que estamos agora, não é? E portanto assim, não estou muito otimista, efetivamente. Acho que são sinais positivos, mostra alguma sensibilidade, mas tudo muda de um dia para o outro e está muito volátil. E teremos já uma nova avaliação da Troika agora em fevereiro? As tendências, a economia, os números que foram assinados em maio previam isto. Os números que foram assinados em maio previam que a taxa de desemprego no final de 2011 fosse 2,1%. No final de 2012 fossem 13,4%. E no final de 2013, 13,3%. Isto foi aquilo que foi assinado em maio de 2011 pelo Governo. Mas já batemos essas estimativas, não é? Não está lá. Está lá. Estamos nos 13,6%, sensivelmente. São indicadores, não é? Não estamos podemos a falar aqui numa margem de erro das Estamos a falar é que são 700 mil pessoas. Isto é que é o problema. Agora, os 13 ou 14 ou 50 são 700 mil portugueses que estão desempregados e que não vêm a saída. Isto aqui vai até ao final de 2013. Pensava-se que era isto. Agora, falando das coisas, como dizia muito bem Isabel, do que é as partes boas, é que muitas empresas estão insolventes, mas se formos ver as empresas que se criam, é igual número. A criação de empresas está igual àquelas que estão-se a fechar. E o que aconteceu, uma década ou 2 décadas, é que nós, quando terminávamos o curso, não pensávamos em montar o nosso negócio. Pensávamos em falar com o tio, com o padrinho, com o compadre, alguém que desse emprego ao filho ou que nos arranjasse emprego. Fosse o que fosse. E a gente ajeitava-se. Agora não há essa capacidade de arranjar emprego. E o que está a acontecer com os jovens, de facto, é encontrar outros caminhos, que passa pela imigração, que passa por criar o empreendedorismo e que passa por criar canais de reciprocidade. A necessidade de aguça o engenho. Obriga a fazer. Portanto, são questões muito complicadas que vão levar a situações, de facto, do nivelar por baixo, mas só se houver a limpeza daquilo que for menos bom, aquilo que nos fez chegar onde estamos. Só limpando o modelo que nós tínhamos é que nós conseguimos sair daqui. Mas como a Isabel notava, ainda não se fizeram as grandes reformas. E quando olhamos, por exemplo, para hoje, para a reunião da Concertação Social, no final temos António Saraiva a tentar recuperar novamente a questão da TSU. Portanto, parece que ainda estamos aqui perdidos na receita a seguir. Uma coisa, tudo o que diminua os custos de produtividade, os custos de produção, é importante. Aumenta a produtividade. É o custo por unidade produzida. Isto é relevante e nós temos que começar a pensar em baixar os impostos. Nós temos que começar a remunerar as pessoas pelo seu mérito e não pela sua capacidade de angariar esforços por pertencerem a uma jota de um partido, ou por pertencerem a um clube, ou por pertencerem a um movimento associativo ou de influência. Nós temos que dar o mérito e que as pessoas consigam fazer as coisas melhores. E para isso temos que baixar os impostos, que é o imposto é o dinheiro todos a favor de alguns. E aí eu entendo que também baixar a TSU logo possível deve-se tentar fazer. Até para podermos comparar com a Espanha. Já aqui vimos que a nossa comparação com a Espanha é significativamente superior. Eu, se abrir uma empresa em Badajoz, tenho um volume de impostos significativamente inferior a se abrir do lado de cá da fronteira em Elvas. Então o que é que eu faço? Eu vou trabalhar em Badajoz e vou dormir em Elvas. Portanto, há que tentar nivelar as coisas perante os nossos parceiros mundiais. Repare, eu ouvia ontem, quando estive a dar um exame à noite e depois vinha para casa e ouvi que uma empresa do norte de Valadares bloqueou a saída dos administradores e, digamos, do pessoal. E que não queria deixar
negociar o pagamento dos ordenados. faseado. O que é que eu pensava? Imagina que aqueles funcionários se vão comprar uma peça cerâmica a um supermercado e encontram duas peças. Semelhantes. Eu olho para elas e parecem-me iguais, são semelhantes. Qual delas é que eles são tentados a comprar? Normalmente, mais barata. A mais barata. E de onde é que ela vem? De quem produz mais barato. Então, se há quem venda, quem produz mais barato que eles, como é que eles vão vender a deles? Não é por ser economista, é olhar para as coisas. É que... Mas Portugal tem condições para entrar nesse tipo de competição? Pelo preço? Não vamos comparar-nos com a China. Vamos comparar-nos com os alemães. Já que o dissemos, se entrarmos no Lidl, compramos produto made em alemão, feito na Alemanha. A preços, o Lidl vende a mesmo preço que vende a loja dos 300. Portanto, é possível fazer mais e fazer melhor. Nós temos muitas empresas portuguesas que estão a aumentar as vendas, que estão a aumentar as exportações. Repara, o setor dos plásticos aumentou 8%, dos automóveis 21%, das máquinas de ferramentas, caldeiras 17%. Então, isso são equipamentos de ponta. Aí cria-se valor. Isabel, e pegando aqui nesta máxima que o Rui estava a dizer, que é possível fazer mais e melhor, no setor da saúde tem-se feito mais e melhor também? Estes números que Paulo Macedo mostrou hoje. Sim, objetivamente, o déficit da saúde, que relembro continua a ser déficit, desceu relativamente ao ano passado. Agora, na saúde, penso que ainda está muito por fazer. Ou seja, atenção, que estes valores também têm a ver com a redução dos salários, portanto, que teve a ver com toda a redução de salários na função pública. Hoje, entretanto, vieram umas notícias mais contraditórias, que confesso que nem consigo perceber muito bem qual é que é a lógica que, afinal, as horas extraordinárias, no caso dos funcionários de saúde, não serão aquelas que estão no Orçamento de Estado. Portanto, confesso que hoje cruzei os cabos, ainda não consegui muito bem perceber de onde é que isso vem, o que nos leva depois a outro assunto, que é aquilo que irrita, acho eu, os portugueses, que é a inequidade, de facto, da distribuição dos sacrifícios. Ou seja, porque é que determinados trabalhadores da função pública, sejam eles médicos, advogados... Há alguns setores que parecem estar a conseguir contornar os sacrifícios. Exatamente, portanto, qualquer dia está tudo à estalada, não é? Porque ninguém consegue perceber uma coisa dessas. Agora, nem me estou a referir especificamente aos médicos, quer dizer, é o mesmo tema do Banco de Portugal, é o mesmo, quer dizer, assim... E as justificações que o Sr. Governador dá, lamento imenso, mas não colhem, não é? Essa história de dizer que responde ao Banco Central não tarda muito como portuguesa, dá-me vontade de dizer, então no próximo mês não peça lá o ordenado lá a Bruxelas, já que são eles é que são os responsáveis e eles é que pagam, não sou eu, portanto, não é? Quer dizer, não se pode discutir as coisas dessa maneira, não é? Independentemente agora se é legal, se não é, o que é que tem que fazer, mas quer dizer, eu acho que já falámos isso aqui uma vez, a inequidade dos sacrifícios é a pior coisa que se pode fazer a um povo que está completamente, aliás, como muito bem a Troika, inclusive, está a ter essa sensibilidade, que está completamente agarrado de pés e mãos e, portanto, começar a ver outros a conseguirem fugir por alguma razão, porque há sempre razões, não é? Eu acho que isso é que torna, no fundo, isso é que faz a instabilidade social, isso é que causa problemas. E, portanto, estou um bocadinho, confesso, preocupada com isso. Voltando à saúde, portanto, a grande redução tem muito a ver, de facto, com redução de ordenados, portanto, ainda não vi que isso, portanto, em termos práticos, os hospitais estão todos em falência técnica, como o próprio Ministro já disse, devem 3 mil milhões à indústria. Neste momento, o setor privado, neste caso a indústria farmacêutica, as próprias farmácias, é que estão a sustentar, porque não recebem, e, portanto, os privados têm que se aguentar, no fundo, sem receber, e também têm ordenados para pagar, e também têm dívidas ao banco para pagar, e, portanto, estão aqui a sustentar, estão a fazer de banco ao Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, eu diria que ainda não foi feito nada. Mas este alerta do corte dos fornecimentos é um alerta, de facto, para ser levado a sério? Eu acho que é bom que se leve a sério, quer dizer, eu acho que não pode ser solução de ver-se um montante destes à indústria e muitas vezes até se fazer insinuações que a indústria induz inovação ou que... Quer dizer, é assim, se a indústria induz inovação que o SNS acha que não precisa, então é o SNS que gira, porque, quer dizer, eles não são obrigados, a indústria não os obriga a comprar nada, não é? Portanto, ou seja, as pessoas compram porque querem comprar ou porque gerem mal ou porque é que seja. Agora, não se pode estar a dever uma quantidade de dinheiro desta natureza e ainda por cima quase que se insultar as pessoas a acusá-los de ladrões e tratar mal os fornecedores. Quer dizer, no mínimo que se espera é alguma humildade da parte do Estado a dizer, olha, desculpem lá, a gente estava aqui a dever um batatão de dinheiro e, portanto, deixem lá ver se a gente consegue aqui coisas, mas quer dizer, no mínimo, não fazer insinuações de que a indústria induz inovação ou que está a enganar as pessoas. Quer dizer, as empresas trabalham e, portanto, todos os interesses das empresas são legítimos, quer dizer, portanto, não é assim que eu acho que se deve
e tenho visto alguns responsáveis da área da saúde, de vez em quando, enverdarem um bocadinho por esse caminho, quando de facto devem muito dinheiro. E relembro que as empresas, não, quer dizer, quanto tempo mais é que a indústria vai aguentar deverem-lhes tanto dinheiro, não é? Porque têm ordenados para pagar, também têm o 13º, enfim, também têm subsídios de férias. E nestas contas, Paulo Macedo não estava ainda a contabilizar os hospitais com gestão privada. A realidade é a mesma. Os hospitais com gestão privada, eles não têm que se preocupar com os prejuízos, não é? Porque os hospitais com gestão, os hospitais públicos com gestão privada, que se houver prejuízo, são os acionistas privados que assumem. Aliás, essa é a grande, se quiser, a grande vantagem. Ainda hoje, aliás, ouvi o deputado, agora não me lembro o nome dele, do PCP, de Bernardino Soares, outra vez aproveitou outra vez para fazer uma grande alegoria ao tema das PPPs, esquecendo-se do fundamental, é que nas parcerias público-privadas, neste momento, é melhor, são os únicos hospitais em que o Ministro das Finanças sabe efetivamente aquilo que vai gastar este ano. Os outros já veremos. É aquilo que está contabilizado. Os outros são wishful thinking. Os hospitais das PPPs é exatamente aquilo que está contabilizado, não é? E o que está contratualizado, e portanto, se houver prejuízo, é problema do meu acionista, não é? Ou dos acionistas das outras parcerias. Portanto, ou seja, na saúde, tal como nos outros sítios, ainda não vi reestruturação hospitalar, ainda não vi reestruturação das urgências, portanto, para já ainda só ouvi descer ordenados, agora as horas extraordinárias parece também já nem essas vão descer, e não pagarem à indústria. E, portanto, neste momento ainda só vi o setor privado a fazer sacrifícios, na realidade, que é reduziram os preços do setor convencionado, nomeadamente as análises, portanto, a patologia clínica, não pagam à indústria e aos próprios profissionais, desde 2009, tal como todos os funcionários públicos, têm a coisa reduzida. Pronto, e obviamente, em termos de política de medicamento, sim senhor, mas mais uma vez é o setor privado que se chegou à frente, ou seja... Portanto, internamente no Serviço Nacional de Saúde estão a produzir mais, estão a fazer... Não se nota ainda. Ainda não vi. Portanto, penso que no setor da saúde, como em todos os outros setores, acho que começa a faltar perceber-se, efetivamente, o Estado a governar melhor o monstro que é o Estado, não é? Por isso, qualquer dia eu suponho que podemos organizar a greve do contribuinte. Que é preciso dizer, agora não pagamos impostos. E temos de facto este risco de todos os setores estarem aqui a tentar, de alguma forma, fugir aos sacrifícios. Mas é normal. É natural. Faz parte da condição Para isso humana. É que há a diferença entre governantes e governados, não é? E os lobbies que se fazem. Em todas as classes, já vimos, repare, desde o cabeleireiros aos taxistas, aos médicos, professores, todos estão ao mesmo nível. Quando chega à discussão de perder valor na sua cadeia de valor, eles vão influenciar. Quem está a fazer, digamos, o maior boicote à Itália são precisamente os taxistas e os químicos, os farmacêuticos. Porquê? Porque não querem abrir a mão do seu monopólio. Mas, como bem dizia Isabel, nós estamos a fazer aquilo que é mais fácil de fazer, que é cortar as remunerações. Mas a segunda etapa é aquela que teoricamente vai ser a mais dolorosa, teoricamente e na prática, que é como reestruturar. Como dizer às pessoas, nós temos pessoas a mais. Vocês vão ter que fazer outros, qualquer um de nós. Esta vai ser, de facto, a mais difícil e quanto mais tarde for feita, pior vai ser. Porque mais dolorosa vai ser. E ou nós, de facto, criamos uma embalagem e tentamos vender as coisas enquanto elas estão, ou então tudo vai entrar numa profunda convulsão, não vou dizer social, vou dizer de desânimo e de atropelo. E muito bem disse, o aspecto da moralidade. Nesta etapa, todos estamos a ser vistos. E é bom que tenhamos preparados para isso. Não pode haver diferenças. A grande diferença de ordenados entre os gestores e os trabalhadores tem que diminuir. Tem que diminuir. Na nossa estrutura, ela tem que diminuir. Ela tem que se dar um intervalo de tempo de forma a nós depois podermos dar o passo à frente. Porque o que acontece é que depois arranjamos sempre mecanismos de fugir àquilo que está planeado. E isto tem que ser feito ao mesmo tempo, essa questão, da mesma forma que se faz o resto das reformas, porque o que nós vamos agora fazer, por exemplo, reduzimos os ordenados e depois lá damos de uma forma colateral. O que vai fazer é que os melhores não estão para isto e vão-se embora. E vão-se mesmo embora. Nós podemos fazer isto um ano, estamos dispostos a estar um ano, a aceitar. Eu estou perfeitamente... Acho que é moral eu ter 12 meses por ano e eu não ter mais do que 12 meses. Eu acho que é moral, eu já o disse há 2 anos. Porque eu tenho um ordenado relativamente seguro, porque eu tenho, no fim do mês, o meu ordenado na minha folha de pagamentos. Outros estão desempregados. Agora, o que eu quero ver, e aceitar ganhar o razoável, reduzir o meu ordenado.
Não vou discutir isso porque acho que é moral. Agora, eu quero ver é quanto tempo é que isso vai demorar. E quero ver se o mesmo se passa com todos. Porque nós não podemos ter empresas, para concluir, com empresas muitas vezes acontece com 4 ou 5 administradores, 3 diretores e 5 funcionários, não pode ser. Rui Moreira de Carvalho, Isabel Vaz, obrigado por esta presença no Closing Bell.